Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Aberta. Nessa aula nós iremos resolver mais um exercício de um circuito. O exercício diz constituir as equações necessárias usando o método de Kirchhoff. Temos esse circuito. O objetivo é montar as equações, ou seja, o sistema de equações desse nosso circuito, usando o método de Kirchhoff. Ok. A primeira coisa a fazer, segundo o algoritmo, é identificar o número de nós existente nesse circuito. Vamos contar 1, 2, 3 nós. Isso tudo aqui consideramos como não, isso tudo, porque não temos nenhum elemento aqui. Então tudo isso é um não. Isso também, aqui também, tudo isso aqui é um não. Por isso, se calcularmos erradamente a quantidade de nós, todo o exercício estará errado. Então temos 1, 2, 3 não. Eu vou colocar aqui em cima, o número de nós são 3. Depois disso, precisamos determinar a quantidade de ramos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a quantidade de ramos é igual a 7. E a quantidade de ramos com fontes de corrente são apenas 2 ramos, 1, 2. O número de ramos com fontes de corrente são 2. A seguir, o algoritmo diz que temos que constituir as equações usando a primeira lei de Kirchhoff. Vamos escrever aqui. Primeira lei de Kirchhoff, né? Ok. Para constituir as equações usando a primeira lei de Kirchhoff, nós precisamos marcar de forma aleatória o sentido de corrente em todos os ramos. Então, eu vou marcar de forma aleatória aqui, por exemplo, no ramo 5, a corrente vai nesse sentido, eu vou nomear isto de I5. Nesse ramo, vou dizer que a corrente que passa aqui chama-se I4, cujo sentido é este. Nesse ramo, nos ramos onde temos a fonte de corrente, o sentido a ser escolhido deve coincidir, deve ser exatamente o mesmo sentido da fonte de corrente. Então, o sentido daqui é este, da nossa J6, não é? Aqui o sentido que eu vou escolher é este. Aqui vem a nossa I3. Aqui, o sentido a ser escolhido deve coincidir com o sentido da fonte de corrente. Temos a J7. O sentido que eu vou escolher para esse ramo está aqui. Aí 2. Por último, nesse ramo aqui, o sentido da corrente é este. A seguir, nós temos que usar a equação para determinar o número de equações usando a primeira lei de Kirchhoff. O número de equações pela primeira lei de Kirchhoff será dado por n menos 1, onde n é o número de nós. Vamos substituir aqui 3 menos 1, temos duas equações. Depois disso, vamos escolher 2 nós, como o resultado nos diz, 2 nós. Eu vou escolher esse nó e esse nó. Começando nesse nó, quais são as correntes que estão a entrar nesse nó? Temos I1 está a entrar, J7 está a entrar, I3 também está a entrar. I2 é a única corrente que está a sair. Então vamos escrever aqui. Temos I1, ou seja, a soma das correntes que estão a entrar deve ser igual à soma das correntes que estão a sair. É o que nós estamos a fazer aqui. Então temos I1 que está a entrar, mais I3 a entrar no nó, nesse nó, mais J7 igual a I2. Temos apenas uma corrente que está a sair deste nó. A seguir, vamos neste nó. Nesse nó, quais são as correntes que estão a entrar?
temos apenas uma corrente que está entrando nesse nó, que é a J6. J6 entra nesse nó. O restante está a sair. Por exemplo, a I3 está a sair, a J6 está a sair, a I4 está a sair. E também a I5 está a sair desse nó. Então vamos colocar aqui I3, que é a soma das correntes que estão a sair, mais J7, mais I4, mais I5. Todas essas correntes estão a sair desse nó. I5 igual a I6 que está a entrar. Quer dizer, a J6, a única corrente que está a entrar. J é uma constante, podemos passar para o segundo membro. J7 é uma constante, podemos passar para o segundo membro. E 2 é uma variável, vamos passar para o primeiro membro. É só a organização do sistema. Logo teremos I1, I2 quando passa para o primeiro membro fica menos I2, mais I3, J7 quando passa para o segundo membro fica menos J7. O mesmo faremos para a segunda equação. Temos I3 mais I4 mais I5 igual a J6. J7 quando passa para o segundo fica menos J7, fica negativo. Já estão as equações usando a primeira lei de Kirchhoff. Depois disso, usaremos a segunda lei de Kirchhoff para constituir as equações. Segunda lei de Kirchhoff. O número das equações usando a segunda lei de Kirchhoff é determinado pela seguinte fórmula. Número de equações há de ser igual número de ramos menos número de ramos com fontes de corrente menos número de nó menos 1. Substituindo os valores aqui, ficamos com 5 menos, isso dá 5 menos 2, dá 3 equações. O que significa, temos que escolher 3 malhas nesse nosso circuito para determinar as equações. A escolha das malhas é aleatória, vocês podem escolher a malha que vocês quiserem, desde que a malha não contenha um ramo com fonte de corrente. Não é? Por exemplo, essa malha eu não posso escolher porque tem fonte de corrente, essa malha não posso, por aí vai. Eu vou escolher essa malha aqui, esta malha, vou chamar de malha A. O sentido do percurso também é aleatório, vocês escolhem o sentido. Depois vou escolher a malha B, esta, não contém nenhuma fonte de corrente, esta malha. Vou escolher esse sentido de percurso, vou chamar de malha B. Por último, vou escolher esta malha, não contém nenhuma fonte de corrente. Então, vou escolher essa malha. O sentido da nossa malha escolhida é este. Essa malha eu vou denominar de malha C, esta malha escolhida. Depois disso, para cada malha, iremos extrair uma equação. Vamos começar pela malha A. Olhando para a nossa malha A, temos L2 vezes I2, não é? Aqui é mais, porque o sentido da corrente coincide com o sentido do percurso da malha, por isso colocamos mais. Mais L3, I3 coincide, o sentido da I3 coincide com o sentido do percurso da malha, por isso colocamos mais também. Menos L4 e 4. Menos porque o sentido da I4 não coincide com o sentido da malha nesse ramo. Por isso colocamos negativo. Isso vai ser igual a E1,
quis dizer E2, vejam que a E2, o sentido da E2 coincide com o sentido do percurso da nossa malha, por isso colocamos mais, e também mais a nossa E3. A nossa E3 coincide, o sentido da E3 coincide com o sentido do percurso da nossa malha. Já está para a malha A. Agora faremos para a malha B. Então, na malha B temos menos I1, R1, menos por quê? Veja na malha B. A minha corrente I1 vai nesse sentido, mas a minha malha vai nesse sentido para baixo, não coincide, logo é menos. Menos I2, R2, menos porque a nossa malha, o sentido do percurso da malha não coincide com o sentido do percurso da nossa corrente I2, por isso colocamos menos também. Igual a menos E1, menos porque, vejam que a força eletromotriz 1, o sentido dela não coincide com o sentido escolhido da nossa malha. Nossa malha faz isto, a descer, assim, a descer, enquanto que a nossa E1 está a subir, logo é menos. O mesmo acontece com a E2, então colocamos também menos E2. E2 está a descer, o sentido do percurso da malha está a subir, assim. A seguir, vamos para a malha C. O que nós temos na malha C? Na malha C temos L4 e 4 positivo, porque o sentido do percurso da nossa malha coincide, não é, com a corrente nesse ramo aqui, por isso é positivo. Depois, menos L5 e 5, menos porque, vejam aqui, a I5 está a descer, enquanto que o sentido do percurso da malha está a subir, logo é menos. Igual, nessa nossa malha temos apenas uma força eletromotriz, cujo sentido é contrário ao sentido escolhido na malha. Colocamos menos E5, né? E5 aqui. Depois disso, é só organizar o sistema. Temos essas equações e temos essas equações. Então, organizamos essas equações. Temos E1 menos E2 mais, quis dizer I1 menos I2 mais I3 igual a menos J7. I3 mais I4 mais I5 igual a J6 menos J7. Depois, vamos colocar essas aqui. R2 vezes I2 mais R3 vezes I3 menos R4 vezes I4 igual a E2 mais E3. Depois temos menos I1 vezes R1 menos I2 vezes R2 deve ser igual a menos E1 menos E2. E por último temos R4 vezes I4 menos R5 vezes I5 que deve ser igual a menos E5. Aqui está a resolução desse nosso exercício. Muito obrigado. Até o próximo exercício.